estudantes da segunda série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre política, sobre democracia. Vamos problematizar a ideia de que a democracia foi inventada pelos gregos. Será que isso é verdade? Será que outras civilizações antigas não tinham também uma experiência democrática, uma experiência de fazer política? Vamos pensar sobre isso? Começando aqui então com os objetivos da aula de hoje. Na aula de hoje vamos compreender a natureza e os princípios da política e da democracia. Vamos problematizar a origem da política a partir da noção de etnocentrismo e entender a experiência do político como constitutivo do ser humano. Certo, para começar então, quero propor para vocês aqui uma reflexão. Costuma-se atribuir a invenção da política aos gregos, mas será que outros povos da antiguidade não conheciam a política? Será que não havia experiência de integração, de busca de consensos em outras civilizações? Por que se refere, né, a gente costuma pensar nos gregos quando falamos das primeiras experiências de ação política, de teoria política, de realização da democracia, por exemplo? E a democracia, será que surgiu de fato apenas na Grécia Antiga? Se os gregos inventaram a política e a democracia, podemos concluir que outros povos eram pré-políticos ou apolíticos? O que aconteceu na Grécia, que não houve em outros lugares do mundo, para que a política e a democracia tenham nascido por lá? E aí, quais são esses fenômenos, então, que limitam a experiência democrática aos gregos? Um filósofo que vai problematizar tudo isso é Francis Wolff. Francis Wolff é professor da École Normale Supérieure de Paris, né? Então ele é um filósofo francês e ele fala sobre essa questão, tá? Então ele veio ao Brasil fazer uma palestra e problematizou justamente o surgimento da política, o surgimento da democracia, num texto chamado A Invenção da Política. Então, em seu texto, A Invenção da Política, o filósofo Francis Wolff diz que é tanto falso como perigoso atribuir a invenção da política aos gregos. Uma coisa, segundo ele, é inventar uma palavra e outra é inventar a coisa, a experiência em si. Então, ele vai problematizar. Os gregos podem até ter inventado alguns termos que se referem à organização política, mas será que a experiência da política, da coisa política, é restrita aos gregos? Começa com os gregos ou não? A questão que Wolff nos coloca é: não teria qualquer povo, à sua maneira, inventado a política? E entre eles, por que não os índios da América antes de Cabral? Será que os indígenas aqui do nosso país já tinham uma experiência de organização política própria, né? Como que era essa experiência? Você já pensou sobre isso? Então, o que o Wolff está querendo dizer é que isso é perigoso porque demonstra uma visão etnocêntrica sobre a cultura, sobre a política. Aliás, o que é etnocentrismo? Vamos pesquisar melhor essa palavra? Essa é a nossa primeira atividade. Então, pesquise o que é etnocentrismo. Em seguida, relacione o etnocentrismo ao processo de colonização europeia ocorrida no Brasil. Então, vocês vão procurar o significado dessa palavra e vão refletir como que o etnocentrismo se reflete hoje na nossa cultura. Eu vou dar um tempinho para vocês e já retornamos para dar continuidade a essa discussão.
E aí, conseguiu responder? Deu um Google aí, pesquisou o que é etnocentrismo, né? Como que o etnocentrismo tem reflexos, impactos no nosso país a partir do processo de colonização portuguesa? Tem ou não tem reflexo? Pensou sobre essa questão? Vamos lá então para a nossa sugestão de resposta, né? Primeiro, definição de etnocentrismo. Etnocentrismo é um conceito que vem lá da antropologia, que caracteriza a visão demonstrada por alguém que considera o seu grupo étnico ou cultura o centro de tudo. Portanto, num plano mais importante que as outras culturas e sociedades, né? Então, a visão etnocêntrica é essa visão que coloca a sua própria cultura como centro de tudo. A minha cultura é melhor, é superior, então é a partir da minha cultura que eu vou ler a cultura das outras pessoas, dos outros povos, né? No Brasil, o processo de colonização portuguesa impôs olhares de soberania europeia e consequente apagamento da cultura indígena e também da cultura africana. Podemos perceber o reflexo disso até hoje. Então, por isso que a gente não costuma pensar, por exemplo, as experiências políticas dos grupos indígenas, né, antes da chegada de Cabral. Por quê? Porque a gente já tem essa visão a partir do processo de colonização. Então, um forte reflexo do etnocentrismo aí colocado sobre a nossa cultura. Aqui a gente tem justamente uma charge que demonstra isso, né? Ali a gente tem um padre jesuíta dizendo: tomam banho todo dia. Ah, são os bárbaros, né? Então, olha só, olhando a partir da sua própria cultura, julgando a cultura de um outro povo, certo? Isso aqui seria um bom exemplo do que é uma postura etnocêntrica. Vamos ler um trechinho do texto do Francis Wolff. Então, como eu dizia nesse texto, A Invenção da Política, o Francis Wolff vai refletir sobre esse processo de etnocentrismo e por que nós acabamos pensando a criação, a invenção da política a partir dos gregos lá da Grécia Antiga. É verdade que os gregos são sólidos inventores em todos os domínios. Na mesma época, inventam a ciência física, a demonstração matemática, a pesquisa histórica, a reflexão filosófica, para não falar dos cânones estéticos e da tragédia. E isso é verdade também no campo político. Uma boa parte de nosso vocabulário político vem do grego: tirania, monarquia, democracia, aristocracia, oligarquia e, em particular, a própria palavra política, né, que vem da palavra polis, a cidade grega, né, a experiência de cidade-estado lá dos gregos. Então, política vem de polis. O vocabulário político que nós temos atualmente deve muito aos gregos, obviamente. Além disso, é claro que os primeiros pensadores políticos foram gregos, sejam eles historiadores, como Heródoto, Tucídides, sofistas, como Protágoras, ou filósofos, Platão, Aristóteles. Mas entre inventar palavras ou conceitos e inventar a coisa, a política ela mesma, há um abismo. Refletindo melhor, essa ideia de atribuir-lhes a invenção da política pareceu-me mesmo tão perigosa quanto falsa. Ideia perigosa porque é etnocêntrica, né? Então, a gente lê a nossa própria cultura a partir de um processo de etnocentrismo, né? A Europa aí colocada, a cultura que vem de fora colocada até mesmo sobre a nossa própria expressão política. Certo? Se você quiser ler aí esse texto na íntegra, você pode apontar o seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Então, você vai ter o texto na íntegra e você pode pensar um pouco melhor sobre ele, os argumentos que Francis Wolff dá para sustentar essa sua ideia de que os gregos inventaram talvez a palavra, o conceito, mas não exatamente a experiência política. Para Wolff, atribuir a invenção da política aos gregos seria fazer do político privilégio de um só povo e, em particular, do povo do qual a civilização ocidental vangloria-se de ser herdeira, relegando à sombra do apolitismo ou do pré-político
todas as formas de vida em comum anteriores aos gregos e, sobretudo, exteriores à civilização europeia, né? E se a gente pensar no próprio sentido da palavra política, política tem relação com a vida em comum, a vida em comunidade. E onde há vida em comunidade, há experiência política. Então, por que pensamos que quem inventou a experiência política foram os gregos? Não faria sentido pensando aí através desse raciocínio. Você sabia que uma curiosidade para vocês, além disso, para Wolff, duas sociedades executaram de fato a democracia, como pensada na Grécia. O povo tupi-guarani, de antes da invasão do Brasil, e a cidade ateniense. Sim, os Guarani são considerados povos que viviam de forma democrática. Tá? Então, a organização das aldeias ali tupi-guaranis são organizações democráticas, tá? Não tem um tirano, não tem uma única pessoa mandando e os demais obedecendo. As decisões são tomadas ali coletivamente, pensando sempre no bem comum, no bem de todas as pessoas. Então, dá para a gente pensar, sim, numa experiência democrática já ali nos tupi-guaranis. Vamos pensar essa atividade aqui? Então, pense no sentido do termo política. Na sua opinião, faz sentido afirmar, como faz Wolff, que os gregos não inventaram a política, mas apenas uma forma de se fazer política? Posicione-se em um texto argumentativo. Eu quero ver se vocês acham que a tese, a teoria aí do Wolff é verdadeira ou falsa, né? Se ele está certo naquilo que ele diz, que ele afirma sobre o etnocentrismo, ou se não faz sentido, se foram os gregos de fato que inventaram a política. Escreva aí no seu caderno as suas reflexões, já retornamos.
E aí deu certo, conseguiu responder, pensou sobre o significado do termo política, né? Essa relação com a polis, com a vida em comunidade, a vida em comum, a vida com divergências, conflitos. O que isso tem a ver com a organização política? Será que o Wolff estava correto naquilo que ele afirmava, né? O fato de que os gregos não foram os primeiros a experimentarem a política na prática ou não? Se posicionaram sobre isso? Questão de ordem pessoal, mas eu vou deixar aqui uma sugestão para reflexão, tá? Embora sempre tenhamos aprendido que os gregos inventaram a política, a problematização de Wolff faz sentido quando pensamos o termo política. A palavra política vem do grego polis, que significa cidade, ou, em sentido mais amplo, comunidade, vida em comum. Assim, daria para dizer que onde há vida em comum, há política. Os gregos podem ter teorizado sobre o tema, mas isso não significa que outros povos não tenham experimentado na prática. E se nós continuamos afirmando que só os gregos tinham experiência política, né, dentre os povos da antiguidade, de acordo com Wolff, por uma concepção etnocêntrica de mundo. Vamos continuar aqui então pensando nos gregos, falando nos gregos, né? Os gregos já haviam reconhecido que a política não é característica de uma sociedade particular, mas do homem em geral. Então, já na filosofia antiga, né? Então a gente já tinha essa concepção de que a política ela não se restringe a um determinado grupo, a uma determinada sociedade ou cultura. Pelo contrário, isso é inerente à própria concepção de humanidade. Protágoras foi um filósofo que falou sobre isso. Protágoras explica que os homens devem viver politicamente, pois lhes faltam as qualidades biológicas de que dispõem as outras espécies animais para a sobrevivência na luta pela vida. Então é necessário para que a gente consiga continuar existindo, né, para que a nossa espécie aí continue, é necessário que a gente aprenda a fazer negociações, né, que a gente aprenda a pensar, a discutir. Isso seria então um símbolo até do desenvolvimento humano. Para Platão, a vida política surgiu da insuficiência dos homens para satisfazer individualmente as próprias necessidades e da divisão e da necessidade também da divisão do trabalho. Então a política nasce num sentido prático, né? A partir do momento que as pessoas precisam pensar a divisão do trabalho, quem vai realizar cada tarefa, também no sentido de que nós não conseguimos viver sozinhos, nós precisamos dessa vida em comunidade, né? Só existimos por conta dessa troca aí de relações, é necessário então fazer política. E outro filósofo importante que falou sobre esse tema foi o Aristóteles. É do Aristóteles a famosa ideia de que o homem é um animal político, tá? O que será que o Descartes quer dizer com essa ideia? Aliás, desculpe, o Aristóteles, tá? Então, Aristóteles vê no homem um animal político, por definição. Isto é, um ser que vive naturalmente em comunidades políticas e que não pode ser feliz senão nessa vida com os seus semelhantes. Então, Aristóteles vai se referir a essa vivência política, tá? Necessária para a garantia da eudaimonia. A eudaimonia é a finalidade da vida humana, a felicidade. Então, se nós não nos realizamos ali na vida coletiva, na vida em comum, obviamente não conseguimos alcançar a eudaimonia, a felicidade. Então, os gregos eles já estavam desatrelando a política de uma experiência individual, mas sim relacionando essa experiência à própria ideia de humanidade. Certo? Para concluir, para Wolff, ser fiel aos gregos, a seu gênio único, é dizer que o político é constitutivo do homem, como eles afirmaram, mas não existem inventores da política. Ela faz parte da condição humana que não a inventou, certo? Então é próprio, é inerente ao ser humano
participar da política, fazer política. E não tem como você dizer aí, eu sou apolítico, eu não gosto de política. Necessariamente você está fazendo política quando convive com outras pessoas, certo? Então, nessa aula discutimos a invenção da política, falamos sobre essa questão, né? Será que os gregos inventaram de fato a política ou dá para a gente pensar experiências políticas partindo de outros povos também? Conhecemos o filósofo Francis Wolff, que afirmou que a política está presente em todas as sociedades de formas diferentes e que os gregos já reconheciam esse fato. Muito interessante essa aula, essa problematização aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!